Continuando o nosso assunto, demonstração do resultado do exercício, DRE, estamos seguindo aquela ordem que vimos da estrutura da DRE segundo a Lei 6.404. Claro que os pronunciamentos têm uma estrutura um pouco diferente, é mais cobrado em provas, porém aquilo é necessário para a gente entender o todo. Aqui, nós vamos ver agora os seguintes itens, né? Eu tenho aqui a lei número 11.941 de 2009. Ela modificou o texto do inciso 4, artigo 187 da lei número 6.404 de 1976, excluindo da estrutura da DRE a expressão receitas e despesas não operacionais, que passaram a ser denominadas, respectivamente, de outras receitas e outras despesas. Essa modificação na Lei 6.404, de 1976, tem apenas reflexos contábeis, sem alterar o direito à compensação admitido na legislação aí do imposto de renda. Então, aqui são informações extremamente importantes. E aí, lembrar que essa expressão aqui, ó, não mais existem. Essas expressões não mais existem depois que ocorreu aí essas mudanças. E é importante a gente enfatizar isso, tá? Para que você tenha aí essas informações da maneira mais hábil e rápida. E aqui, claro que é importante destacar, é que com a alteração dessa Lei 6.404, antigamente eu dividia as receitas e despesas em operacionais e não operacionais. Não há mais essa divisão. Na verdade, agora tudo é operacional. Na verdade, tudo agora é continuado ou descontinuado, que seria não continuado, que a gente vai ver mais à frente. E dentro desse continuado, a gente tem a divisão do operacional em a receita operacional, a despesa operacional, e eu tenho outras receitas operacionais e outras despesas operacionais. Claro que na Lei 6.404, em sua estrutura, existe uma outra opção que são outras receitas e outras despesas. Não há a questão de não operacional, seja receitas não operacionais e despesas não operacionais. Porém, adaptando as outras receitas e as outras despesas, você vai entender, isso é cobrado em prova, elas seriam um tipo de outras receitas operacionais e outras despesas operacionais. O que eu quero dizer é que as outras receitas aqui estudadas seriam um tipo de outras receitas operacionais e as outras despesas aqui estudadas seriam um tipo de outras despesas operacionais. Fechado? Bom demais. E aí, o que é que eu tenho, pessoal? Olha, aqui eu estou só atualizando, tendo em vista, né, os erros de não terem as informações corretas da lei. Então, aqui é a lei número 2009, tá? Aqui é a lei número de 1976. Mas eu tenho aqui que mostrar para vocês isso. Então, de acordo com o Manual de Contabilidade Societária, segunda edição, a partir da edição da Lei 11.941, o artigo 187 da lei deixou, né, da lei das SAs, deixou de prever a segregação dos resultados em operacionais e não operacionais, conforme eu mencionei para você. Agora não há mais isso. Agora a divisão é em continuado e descontinuado, que nós estamos vendo aqui ao longo das aulas de DRE. É isso que a gente vai mostrar para você. E aí o que é que ele diz? A partir do exercício de 2008,
Os normativos fazem referência apenas à segregação das atividades em continuadas e descontinuadas. Continuadas seria aquilo que ela, quando eu digo ela, a empresa está trabalhando no seu dia a dia, tá certo? E o descontinuado, quando ela descontinua alguma área dentro da empresa ou a sua atividade em alguma região. E aí eu teria esse resultado. Assim, passam a ser reconhecidos como outras receitas e despesas operacionais. Claro, a gente juntou aqui, mas seria outras receitas operacionais e outras despesas operacionais. Os ganhos ou perdas que decorram de transações que não constituam as atividades ordinárias de uma entidade. Em outras palavras, o conceito de lucro operacional engloba os resultados das atividades principais e acessórias, e essas outras receitas e despesas operacionais são atividades acessórias do objeto da empresa. Beleza? Então, a gente tem aí esse procedimento, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui para você e escrever é que essas outras receitas e outras despesas a gente viu, né? A parte de outras receitas operacionais e outras despesas operacionais que estão vinculadas ali a não fazerem parte das atividades acessórias, e aí a gente tem que saber diferenciar. Por quê? Porque no pronunciamento ele meio que coloca outras receitas dentro de outras receitas operacionais e coloca outras despesas dentro de outras despesas operacionais. Porém, a Lei 6.404 na sua estrutura unificou. E aí o que é que eu quero dizer? O que é que vai diferenciar as duas? Tá? Aqui, outras receitas operacionais de outras receitas. Sendo que outras receitas é um tipo de outras receitas operacionais. É que, no caso das outras receitas operacionais, assim como as outras receitas, eu tenho atividades acessórias, porém, as outras receitas operacionais, ela tem uma regularidade mensal, trimestral. As outras receitas não, eu não sei quando vai acontecer. Por exemplo, a empresa adquire imobilizado, usa por um período e depois ela vende. Isso não acontece todo ano. Pode acontecer, mas não é uma coisa regular que a empresa já sabe disso. Isso vai depender o quê? Da desvalorização do bem, do uso do bem e assim por diante. Então, a gente colocaria aqui como exemplo de outras receitas. Tá? O quê? O ganho na venda de itens do ativo imobilizado e intangível. Show de bola? Lembrando, aqui eles se referem, né, como eu falei, a atividades acessórias e que não há regularidade. É esporádico, tá? Já de outras despesas, beleza? O exemplo seria o custo na venda de itens do ativo imobilizado e
intangível. Também é importante lembrar que isso daqui, tá certo? Trazendo para a atualização dos CPCs, e isso cai em prova, outras receitas, né? É um tipo de outras receitas operacionais. E que outras despesas seria outras despesas operacionais. Fechado? Muito bom. E aqui nós avançamos nessa pauta. E aí, pessoal, a gente vai fazer uma questão que isso vem sendo cobrado com frequência, tá? Que ele pergunta: qual é a classificação, né, do ganho na venda de imobilizado? Ah, Felipe, é outras receitas. Sim, só que geralmente não vem isso. Então você muda para outras receitas operacionais. Porém, se vier as duas, você vai continuar mantendo como outras receitas operacionais, porque ele está utilizando os conceitos do CPC, né? Do CPC. Olha aí, ó. Conforme o CPC 26, o resultado da venda de bens do ativo imobilizado é evidenciado na DRE como resultado não operacional. Nem existe mais, pessoal, resultado não operacional. Então, isso daqui você acertaria sorrindo. O item, ele está errado e totalmente errado, tá? Por quê? Porque ele faz parte do resultado operacional. Ok? Dentro de outras receitas operacionais. Tranquilo? Então é isso que a gente tem que levar em conta. Beleza? Show de bola? E aí, só para a gente relembrar, tá, pessoal? Isso, né? A venda. E aí vou colocar aqui, ó. A venda de bens do ativo imobilizado. Isso é, vamos anotar aqui, atividade acessória, tá? Da empresa. E é importante destacar, tá certo? Só para a gente complementar também, que essa venda de ativos imobilizados, o que é que acontece? Só para você entender, tá? Se eu tiver a lei ser 1404 de 1976, ela é classificada como outras receitas, tá bom? Que isso é o quê? Que isso é considerado um tipo de outras receitas operacionais, adaptando ao CPC 26, né? Aos pronunciamentos técnicos. Na verdade,
Vamos botar só os CPCs, tá? E segundo os CPCs, ele já seria direto outras receitas operacionais. Beleza? Bom demais. Excelente, pessoal. Tudo bem detalhado aí para você. Tá bom? Isso cai em prova e você tem que ter aí esse maior cuidado. Combinado? Então vamos avançando, olha aí. Pessoal, resultado antes do imposto de renda da CSLL, né, que é da contribuição, que é realmente algo importante lá na nossa ordem. Sabemos que depois que eu diminuo, cheguei a esse resultado, o IR corresponde ao imposto de renda, que é um imposto, e a CSLL é a contribuição, que é imposto, é a contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Que a contribuição é um tipo de tributo. Lembrando que os dois juntos são os tributos que incidem sobre o lucro, tá? E aí, na hora de contabilizar a despesa, caso aconteça, o lançamento é o quê? Debita a despesa com a IR ou CSLL, tá, pessoal? Cada um no seu quadrado. Que essa despesa vai para o resultado, reduz esse resultado para chegar ao resultado após o imposto de renda e a contribuição, ou então ao lucro antes das participações. E caso não pague, que é o que geralmente acontece, eu vou colocar IR a pagar, quando for a despesa com imposto de renda, ou CSLL a pagar quando for contribuição. Tá bom? Então, é isso que a gente tem. Beleza? Felipe, como é a forma aí, né, de pagar essa contribuição, esse imposto de renda? Então, segundo o Código Tributário Nacional, o CTN, a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido é o montante real arbitrado ou presumido. E ainda tem o Simples Nacional. Porque isso vai depender o quê? Isso vai depender da forma de tributação da empresa. Pessoal, aí nós não vamos adentrar muito e aprofundar muito, porque eu tenho que saber que existem esses três. E do ponto de vista contábil, como é que eu sei esse cálculo? É isso que a gente vai fazer. Por quê? Porque tem empresas que são obrigadas a optarem pelo lucro real, como instituições financeiras, né? Exemplo, tem outras. Aí as outras, elas têm uma opção, que aí elas podem optar por um lucro presumido, que é mais simplificado, ou até o Simples Nacional. O arbitrado é quando a empresa não cumpre ali ou não tem documentação, está cometendo alguma fraude e assim por diante. Então, eu vou ter aqui o seguinte, olha. Vamos lá. O lucro, eu vou ter o lucro real, que é o que a gente vê na prática para a contabilidade, aqui nós vamos ver muito isso, que é o quê? O lucro real é a base de cálculo, tá, do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, que ele vai ser o quê? Que ele corresponde ao lucro ajustado, e aí nós vamos estudar isso, pelas adições
exclusões e compensações tá? Do regulamento do imposto de renda de 2018, tá? Então, é isso que a gente tem, a gente vai detalhar como é isso. Aí eu tenho o lucro presumido. Como é o lucro presumido? Se vier na questão de contabilidade, pessoal, ele vai me dizer, né, um percentual que, incidindo sobre o faturamento, eu vou ter que pagar o tributo, né? Então, o tributo aqui é 15% ao mês, vamos supor, tá, pessoal, de imposto de renda. Claro que tem um adicional. Aí, com o lucro real, eu tenho que calcular, olha, meu lucro, a minha receita foi 1 milhão, eu tive custo, despesa de 600 mil, 400 mil, aí 15% de 400 mil naquele mês, né? Eu iria pagar o tributo, imposto de renda. No presumido, não. Ele presume o lucro. Dependendo da atividade é 32%, 16%, 8%. Então, se fosse 32%, eu não iria calcular receita e despesa. Eu iria pegar 32% de 1 milhão, 320 mil. Aí eu pegaria 15% sobre esses 320 mil. Então, ele, tá? O lucro presumido, tá? Seria dessa forma. Tranquilo? Para a gente poder mostrar aqui para você. Tá bom? Então, o lucro real, o próprio nome diz é o real, tá? E aí nós vamos colocar aqui, então, o lucro presumido, ele é um regime de tributação, claro, de tributação simplificado, tá certo? É um regime de tributação simplificado para chegar à base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, tá certo? A partir da aplicação de percentuais. Aí nós não vamos detalhar isso, pessoal. As questões de contabilidade vai trazer, tá? Percentuais sobre a receita bruta. Sobre a receita bruta. Beleza? Em vez de ter aí o lucro. É importante destacar o seguinte, que o lucro presumido, tá, pessoal? Eu tenho que ter aqui, tá certo? Para ser lucro presumido, a minha receita bruta tem que ser menor ou igual a 78 milhões. E não pode constar naquela lista que tem que ser obrigatoriamente lucro real. Beleza? E eu tenho o lucro arbitrado. Que a base de cálculo do IR e CSLL, tá certo? É apurada pela autoridade fiscal
Tá certo? Em que casos, Felipe? Tá? Quando a escrituração da empresa, claro, possuir fraudes omissões ou vícios. Beleza? Ou vícios, tá? E eu teria uma outra que seria o simples nacional, tá? Que aí são empresas que faturam menos, né? Tá certo? Que é parecido com o lucro presumido. A diferença é que eu simplifico isso junto com outros tributos e não só o imposto de renda, tá? Beleza? Então a gente tem esse processo a ser avaliado, tá bom? E aí a gente tem que tomar esse devido cuidado. Geralmente quem fica aí no simples, aí tem o MEI, o ME e o EPP, faturamento até 4.800.000, tem uns sublimites e assim por diante, tá? Mas é só importante você entender essas formas de tributação. O que mais, Felipe? Olha, é importante a gente destacar aqui, tá? Como é que funciona esses itens. E aí a gente vai fazer a partir de agora. Então, de acordo com o artigo 258 do Regulamento do Imposto de Renda, o lucro real é o lucro líquido do período, esse lucro real que a gente quer achar, do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações, que a gente vai explicar como é, prescritas ou autorizadas por este regulamento. Segundo o artigo 259, o lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do lucro operacional, das demais receitas e despesas e das participações. Baseado nessa definição, pessoal, o que ele chama aqui de lucro líquido do período é o mesmo lucro antes do IR e da CSLL. O que eu quero dizer é, na hora que eu for calcular o meu lucro real, esse lucro líquido que ele fala não é o lucro líquido do exercício final, é o lucro antes do imposto de renda da contribuição, porque serve, né, do parâmetro inicial para a base de cálculo do que eu vou calcular depois, que é o imposto de renda e a contribuição. Tá bom? Então, é importante a gente destacar isso, tá? Esse cálculo ele é feito dentro de um livro, que é o chamado LALUR, que é o quê? Que é o livro de apuração do lucro real. Show de bola? E como é o cálculo do lucro real? Base de cálculo do imposto de renda. Vai ser, ó, o LAI, que é o lucro antes do imposto de renda e contribuição, mais adições, menos exclusões, menos compensações. Felipe, quem são essas adições, essas exclusões, para a gente entender, tá? É porque, pessoal, o que é que acontece? A norma contábil é uma, receita e despesa, e a norma fiscal é outra. E o fisco, por exemplo, ele tem algumas despesas que ele não considera dedutivo. Você tem que adicionar para incidir o imposto. Exemplo, multa. Né? Ou então, já aconteceu, sou ex-auditor da Receita Federal, sou ex-analista da Receita Federal, né? Mas vamos supor, tá? E isso, né, pode acontecer com homem ou mulher, até para não querer levar para um lado, mas às vezes a pessoa ali, homem ou mulher, tem um amante, né? Também homem ou mulher. E aí decide comprar um presente para não comprar no cartão, porque o cônjuge pode ver, ele vai e compra com o dinheiro da empresa, compra um anel de brilhante, né? Ou então compra ali um carro para dar ali para o amante. E aí o que é que acontece? Nesses casos, essa despesa não é dedutível para fins de imposto de renda para a empresa. Ela pode até deduzir
o resultado contábil, mas o resultado fiscal não é aceito. Então, eu tenho que adicionar para tributar aquele valor. E isso acontece na prática. Tá? As exclusões é aquilo que, apesar de ter ganho, a norma diz, opa, você não precisa tributar, então eu vou excluir. E a compensação é porque quem tem prejuízos anteriores pode compensar aí 30%, né, de um ajuste. Então, pessoal, as adições correspondem a despesas não dedutíveis para cálculo dos tributos. São despesas que, embora sejam registradas normalmente, a legislação do imposto de renda não as aceita como redutoras da base de cálculo do imposto devendo ser tributado. Ela reduz o meu resultado contábil, a DRE, mas não reduz o meu resultado fiscal lá do livro de apuração do lucro real. Exemplo, as despesas com pesos estimados para devedores duvidosos, no momento que é estimado, pessoal. Tem um momento posterior, a gente estudou lá em PSLD. Tá? Despesas com pesos estimados para ajuste ao valor de mercado, despesas com multas, despesas com equivalência patrimonial, etc. Então, é isso. Exclusões, em regra, corresponde às receitas não tributáveis. São receitas que, embora contabilizado normalmente, aumentou o resultado contábil lá na minha demonstração do resultado do exercício, tá? A legislação do imposto de renda considera fora do alcance da tributação. Receita de perdas estimadas, né? Aqui, claro, também com aquela observação. Receita de perdas estimadas para ajuste ao valor de mercado e receita de equivalência patrimonial, tá? E exclusões, tá? Também existem duas exclusões que as bancas cobram nas suas provas, que é a despesa com participação de debêntures e despesa com participação de empregados. As participações de debêntures e empregados são deduzidos conforme autoriza a legislação do imposto de renda, tá bom? E por fim, eu tenho as compensações. Então, as compensações, elas representam aí, tá? Beleza? Elas representam os prejuízos fiscais, tá, pessoal? De exercícios anteriores. Prejuízo fiscal, não é prejuízo contábil, prejuízo acumulado lá da minha, tá? Lá do meu PL, pessoal. Ó, esse prejuízo fiscal é lá do LALU, tá? Ele não vai para o balanço. E 2, esse prejuízo fiscal ele é diferente do prejuízo contábil. Muito cuidado. Você vai compensar o prejuízo fiscal. Esse prejuízo contábil é o prejuízo acumulado lá do PL, que poderão ser compensados nos períodos subsequentes se a empresa apurar um lucro real. Então, eu tive prejuízo fiscal, agora eu vou ter lucro. Aí eu posso compensar, né, no máximo 30% do lucro real antes da compensação. Então, a minha compensação máxima é o quê? É 30% do vezes o LAI mais as adições menos as exclusões que foram calculadas naquele período. Fechado? Então, é assim que se calcula. Claro, devido ao avançar da aula, a gente vai, na aula seguinte, fazer um exemplo prático para você.